Vamos falar de volume. Quando for necessário fazer cálculo envolvendo volume, em soluções químicas usaremos geralmente litros. Mas as questões podem vir formando a unidade em ml, então teremos que fazer essa conversão. Então, para converter de ml para litros, nós teremos que dividir por 1000. Então, como é que fica? Vamos ao primeiro exemplo. Digamos que no recipiente, um copo, por exemplo, tenha 200 ml. E você precisa converter isso para litros. Então, faremos da seguinte maneira. É 200 dividido para 1000. Então, vou fazer da forma mais fácil e rápida. Aqui eu vou cortar os zeros. 1, 2, 3. Quando eu cortei esses 3 zeros, significa dizer que eu tenho 3 casas decimais. E essas 3 casas decimais eu vou ter que arredar a vírgula lá em cima. Olha aqui, aqui fica a vírgula. Então, eu teria que arredar 3 casas decimais dessa vírgula. Então, de onde ela está em azul para cá foi uma. 2 casas decimais. E aqui a terceira casa decimal. Então, a vírgula passou daqui para cá. E agora basta eu acrescentar o zero. Como vai ficar esse valor? 0,2 litros. É assim que funciona, a forma mais rápida e prática. Vamos fazer um outro exemplo aqui, rápido. Agora, digamos que eu tenha 800 ml em um recipiente e eu preciso fazer a conversão para litros. Qual vai ser o valor encontrado da conversão? Novamente, bem simples. Você vai pegar esses 800 ml e vai ter que dividir isso para 1000. Ao fazer isso, basta você cortar os zerinhos. Você cortou 3 zerinhos, então são 3 casas decimais que você vai ter que andar com a vírgula. Está aqui meu ponto de referência. Tá? Então, serão uma casa decimal, segunda casa decimal andada e aqui terceira casa decimal. Agora basta acrescentar o zero e o valor vai ficar 0,8 litros. Pronto. E o terceiro exemplo rapidinho. Digamos que você agora tem uma xícara de café. Essa xícara de café contém 50 ml e já foi questão de Enem anos atrás. Então, como é que você vai ter que fazer? Novamente, rapidinho. 50 dividido para 1000. Ok? Então, novamente, eu pego aqui a casinha. Você vai primeiramente cortar os zerinhos. 1, 2, 3. 3 zerinhos, 3 casas decimais. Agora você vai andar a vírgula para essas casas decimais. Então vamos contar aqui, ó. Aqui é uma casa decimal. Segunda casa decimal. Digamos que eu tenho uma terceira casa decimal aqui e a quarta decimal aqui. Como você precisou andar 3, então vai ficar 1, 2, 3. Bem aqui, ó. Aqui vai ficar a sua vírgula. Professor, eu preencho isso com o quê? Com zero. Pronto, coloca zerinho em cada casa decimal que você andou. Portanto, o resultado final será 0,05 litro. É assim que você vai fazer de maneira rápida e fácil a conversão de unidades envolvendo volume de ml para litros. Vamos à resolução de uma primeira questão. Olha o enunciado. Tem que ler com muita atenção. São dissolvidos 50 gramas de um sal em 200 ml de água, originando uma solução. Determine a concentração comum dessa solução. Então vamos lá, o que é que nós podemos perceber?
os dados coletados dessa questão, né? Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é escrever a fórmula. Segundo passo, identificar os dados do problema. 50 gramas é a massa do soluto. Como é que eu identifiquei isso? Dissolvidos. Ó. Quem é dissolvido? É a massa, é o soluto. 50 gramas é a massa. 200 ml é o volume, é o V. Ah, professor, posso usar 200 ml? Não, porque minha concentração ela tem que ser em litros. Então, como é que você faz? Como nós vimos nos slides anteriores, nós iremos pegar 200 e dividir para 1000. Nós vamos cortar os arinhos de baixo. 1, 2, 3, que são 3 casinhas decimais. E nós vamos andar 3 casinhas decimais com a vírgula. Então, olha só. 1, 2, 3 casinhas decimais. Então, bem aqui você vai colocar a vírgula. E aqui você acrescenta o zero. Então, a conversão vai ser da seguinte maneira. 0,2 litros. Pronto. Terceiro passo. Substitua os valores correspondentes na fórmula. Então, a concentração está aqui. Quem seria a massa do soluto? 50 gramas. E o volume? 0,2 litros. E o quarto passo é realizar a operação matemática. Como é que eu vou fazer essa divisão? Muito simples, gente boa. Aqui eu tenho 50 dividido para 0,2. Então, nós temos um número inteiro e um número fracionado. O que eu faço nessa seguinte situação? Eu vou igualar o número de casas decimais. Como assim? Você vê que aqui tem uma casinha decimal. Então, aqui eu vou acrescentar também uma casinha decimal. Isso significa igualar um número de casas decimais. Certo? Próximo passo é o seguinte. Eu vou eliminar a vírgula. Como eu vou eliminar a vírgula? Eu vou apagar ela. Pronto, apaguei a vírgula aqui, apaguei a vírgula aqui. Então, quando você lê este número, você está lendo 500. E quando você lê este outro número, você está lendo 2. Então, agora a minha conta ficou 500 dividido para 2. E 500 dividido para 2, 250. Com nada de sobra. Portanto, a minha concentração comum será 250 gramas por litro. Nunca esquecer da unidade. Nunca esquecer da unidade. Esta questão ela segue o mesmo enunciado da questão anterior. Vamos ler. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução preparada com 3 gramas de NaCl dissolvidos em 200 ml de solução. Primeiro passo, como eu havia falado, é escrever a fórmula. Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Segundo passo é identificar os dados da questão. Então, fazer uma rápida releitura. Calcule a concentração. Então, a concentração é o que ele está te cobrando, é o que ele está te pedindo. É a pergunta. De uma solução preparada com 3 gramas de NaCl dissolvidos. Quem é dissolvido? É o soluto. Soluto que é dissolvido. E 3 gramas... Quando falo em gramas, eu falo em massa. Então, fica assim. Ó. A massa do soluto é 3 gramas. Continuando em 200 ml de solução. Tá? Então, ml é volume. Ah, professor, eu posso usar ml? Não, porque em concentração comum ele exige que seja em litros. Então, como vamos fazer? A conversão.
Nós já sabemos fazer essa conversão, mas vou mostrar de novo. 200 dividido para 1000, tá? Então, o que nós vamos fazer? Igualar as casinhas decimais, né? Em cima, 0 com 0, 0 com 0, 2 com 0. Em cima do 1 não tem nada, então eu vou acrescentar um 0. Então, vamos lá cortar agora os zerinhos de baixo. 1, 2, 3. Cortei 3 zerinhos embaixo. Agora eu vou arredar a seta, a vírgula, perdão. Então, aqui eu tenho a minha referência. Quando eu arredar para cá, arredei uma casinha decimal, segunda casinha decimal e a terceira casinha decimal. Então, para resumir, vai ficar 0,2 litros. Então, é esse valor com que eu vou ter que fazer os meus cálculos. Então, vamos lá. Terceiro passo, substituição dos dados na fórmula. Concentração é o que ele está pedindo para calcular. Quem é a massa do soluto? 3 gramas. E quem é o volume da solução? 0,2 litros. Agora, o quarto passo é justamente fazer o cálculo matemático. Como é que eu vou fazer esse cálculo matemático? É o seguinte. 3 dividido para 0,2. Novamente, o mesmo exemplo. Nós caímos em um número inteiro dividido por um número fracionado. O que é que nós vamos ter que fazer? Gente, igualar casas decimais. Aqui você vê que tem uma casa decimal. Então, eu vou ter que acrescentar aqui uma casinha decimal. Pronto. Uma casa decimal em cada número. E após isso, eu vou apagar a vírgula. Apaguei aqui e apaguei do outro lado. Agora, como é que você lê? 30 dividido para 2. E quanto é 30 dividido para 2? De cabeça, 15, com 0 de sobra. E, portanto, a minha concentração será 15. A unidade para concentração é gramas por litro. Fim do problema. Resolvido. A questão número 3, ela é semelhante à questão número 2. É só seguir o mesmo passo a passo. Vamos resolver a questão número 4.